Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E um dia muito movimentado aí nos bastidores de mercado da bola, tá? Muita notícia envolvendo, primeiro, venda de jogador aí praticamente selada, confirmada para o futebol português. Tem atleta também do atual elenco, parece que se transferindo para o futebol dos Estados Unidos, então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre a viagem aí do executivo de futebol Marcelo Santana para a Europa, que inicialmente teria sido, para vender o GB para o Fenerbahçe lá da Turquia, porém, informação que a gente apurou na manhã dessa quarta-feira aí, que o Marcelo Santana também estaria aí muito próximo de voltar da Europa com dois jogadores, com dois atacantes aí para a composição de elenco. E vamos falar também sobre outras situações de mercado, como tem ali a situação do atacante Eric. Parece que o jogador conseguiu a rescisão contratual lá no Japão e pode também estar reforçando o Vasco. E vamos falar sobre a Operação Rony, porque hoje a situação ali se movimentou e movimentou muito, né? A gente acordou ali com a notícia que o Rony teria fechado com o Atlético Mineiro e aí no decorrer do dia parece que o Vasco ali conseguiu dar um chapéu, conseguiu convencer o jogador a ser atleta vascaíno, e aí essa situação segue muito movimentada e a gente vai trazer todos os detalhes aí da oferta feita pelo Vasco, como está o imbróglio e a possível desistência do Atlético Mineiro em relação à contratação do jogador. Então fica com a gente, assista o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no decorrer do vídeo de hoje. Quero também convidar todo mundo que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você vascaíno que ainda não segue a gente aqui no YouTube, vem fazer parte da nossa família, ó. Lá embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se. Clica nele, e não esqueça também de ativar o sino das notificações, e quem puder colaborar, quem puder ajudar o nosso canal, deixa o like no vídeo, que é muito importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E antes da gente dar o pontapé inicial, queria lembrar a galera que no sábado, dia do jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca, a gente vai estar dando para vocês aí 2 uniformes completos de jogo do Vasco, com meião, short do jogo, aquela short que os jogadores usam na partida, a camisa de jogo, vai ser a camisa preta, linda, o primeiro uniforme do Vasco, e um agasalho. Então 2 uniformes completos para você que se cadastrar lá na Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Clicou no link, se cadastrou, automaticamente está participando. Beleza? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí já sobre essas situações de mercado da bola. Não vou nem falar muito da preparação do Vasco para o clássico contra o Flamengo, porque a gente vai falar sobre isso hoje à noite na nossa live, A live vai começar às 8 horas da noite, então quem quiser saber mais sobre o clássico de domingo, mudanças no time, tudo que vai acontecer, assista a nossa live hoje às 8 horas da noite, ao vivo aqui do canal. Mas falar um pouquinho primeiro sobre as situações de mercado da bola. Vamos lá. A informação que a gente obteve hoje de manhã, junto aí com o nosso estagiário Matheus Gilbert, que trabalha com a gente já aqui há 3 meses, é que a ida do Marcelo Santana lá para a Europa, além de ser para poder tentar vender o GB, porque acabou que a negociação melou, porque o jogador está com uma lesão no joelho, e acabou que não foi negociado em definitivo, foi também para poder fechar as contratações de 2 atacantes. São eles ali o Lloyd Augusto, o Benjamin Garré, e também concretizar a venda do atacante Cleiton Silva para o Rio Ave de Portugal. E parece que essa negociação da venda do Cleiton Silva foi finalizada, O Vasco ali conseguiu vender o jogador por 3 milhões de euros. A cotação hoje aí do euro tá ali mais ou menos uns R$6, Então mais ou menos 18 milhões de reais, que foi o mesmo preço que o Vasco pagou, no ano passado. Então o Vasco não sai ganhando, não sai perdendo, fica elas por elas, O jogador chegou ao Vasco ano passado,
jogou 2 ou 3 jogos, né? A torcida pegou muito no pé dele, acabou voltando para Portugal, e esse ano na Liga Portuguesa, em 19 jogos, o Cleiton já tem 13 gols e 4 assistências, né? Foi eleito o melhor atacante da Liga Portuguesa agora no mês de janeiro e está sendo eleito de novo o melhor atacante no mês de fevereiro. É uma loucura, né? Mas, enfim, a venda foi concretizada aí. O Evangelos Marinax, né, que é o dono lá do Rio Ave, comprando o Cleiton em definitivo, né? Jogador agora não pertence mais ao Vasco da Gama. E aí, falando agora sobre as situações do Aloyd Augusto e Benjamin Garré, né? Marcelo Santana, ele segue na Europa, parece que ele tá aí tendo reuniões com os empresários desses dois jogadores, né? Os dois atletas que chegariam ao Vasco para composição de elenco, né? O Benjamin Garré chegaria por empréstimo até o final do ano com a opção de compra, né? O Vasco pagando ali cerca de 3 milhões de reais pelo empréstimo, com a possibilidade de no final da temporada comprar o jogador em definitivo. E a situação do lado de Augusto, parece que o Vasco está comprando o jogador, né? Parece que o Vasco está adquirindo o atacante angolano em definitivo, né? Pagando cerca ali de 6 milhões de reais, ali mais ou menos 1 milhão de euros aí, né? Seria a bagatela que o Vasco estaria ali ofertando, né? Pela compra do atacante angolano, né? Jogador que chegaria também para a composição de elenco, né? Parece que a diretoria do Vasco enxerga nesses dois jogadores duas boas opções de mercado, né? Dois jogadores que vêm com custo baixo, um 6 milhões, outro 3 milhões de reais, para poder ajudar, né, o nosso treinador Fábio Carille na montagem desse ataque vascaíno. Vamos falar sobre uma outra saída agora também aqui no nosso vídeo, né? Estamos falando do meia Lucas Eduardo, jogador da base do Vasco. Foi titular a vida inteira, né, nas equipes de base do Vasco, serviu a seleção brasileira, mas quando chegou ao profissional ano passado, praticamente não teve oportunidade, né? Chegou a jogar, né, alguns jogos do Campeonato Carioca esse ano, não conseguiu ali se destacar, e o Vasco aí parece que está concretizando um empréstimo do jogador para a MLS, né, que é para um clube lá dos Estados Unidos, né, a Liga Americana de Futebol, que seria o Philadelphia Union, né? O Philadelphia Union, que é uma das equipes ali médias, ali medianas da Liga Americana de Futebol. O Vasco aí concretizando esse empréstimo até o final da temporada, com a opção de compra, né? O jogador decidiu ali que é o momento realmente de sair, praticamente não está sendo utilizado, quer ganhar experiência, quer ganhar maturidade, quer jogar, né? A grande verdade é essa, né? Quer estar em campo e vai ter essa oportunidade lá nos Estados Unidos, né? Essa negociação pode ser concretizada ainda essa semana, né? Lembrando que outros meninos da base podem seguir o mesmo caminho. O GB quase foi vendido para o Fenerbahçe, né? Se não fosse a lesão que ele tem no joelho, a venda já teria sido concretizada. E não se assustem aí se mais meninos forem realmente aí negociados até o final da janela. Por exemplo, o JP é outro exemplo de jogador que pode também estar sendo negociado aí até o dia 28 de fevereiro. E aí agora falar sobre atacante. Outro atacante aí que pode estar pintando no Vasco é o atacante brasileiro que joga no Japão, né? Ex-jogador do Palmeiras, ex-jogador do Botafogo, que é o atacante Eric, né? Parece que o Eric conseguiu lá uma rescisão contratual no futebol japonês, né? A equipe dele, ela tá fazendo pré-temporada, né? Já se preparando para a liga, né, japonesa de futebol, e parece que o Eric não tá com a delegação, né? Parece que ele não viajou junto com o restante do grupo. Agora há pouco ele postou uma foto nas suas redes sociais ali dentro de um avião falando let's go, né? Vamos lá, motivação total. De repente aí realmente aí conseguindo um novo clube. Não sabemos ainda se é o Vasco, não conseguimos contato direto com o empresário do jogador ainda, mas é um jogador que foi muito falado no Vasco aí nas últimas semanas, né? Foi muito especulado aí possibilidade do Vasco trazer, repatriar de volta o Eric ao futebol brasileiro. A gente está buscando novidades, né? E assim que a gente tiver qualquer confirmação, a gente traz para vocês na nossa live de hoje à noite se realmente o Eric está voltando para o Brasil e vai jogar no Vasco, ou se está indo jogar em algum outro clube aí do futebol brasileiro. E aí vamos entrar agora no assunto Rony, né? A Operação Rony, porque hoje o dia foi muito movimentado. A gente acordou com a notícia que o Palmeiras teria aceitado a proposta do Atlético Mineiro pela compra, né? Pela venda do Rony para a equipe do Galo, né? Porém, ali passadas horas na manhã dessa quarta-feira, nós tivemos outras notícias. Primeiro, o Vasco ofereceu um salário ao Rony superior a R$1.500.000 por mês e mais 15 milhões de reais de luvas, né, que é uma bonificação
para o jogador receber, enfim, esticado ali, né, diluídos em 4 anos de contrato. O Rony ficou muito feliz com a proposta do Vasco, gostou muito do que ouviu do Vasco da Gama, e parece que o pai do Rony é vascaíno, né? E além do pai do Rony, muitos familiares do Rony torcem para o Vasco. Eu falei isso para vocês aqui há mais de um mês atrás, e parece que isso aí contou muito aí na decisão do Rony de dar preferência ao Vasco nas negociações. Porém, a situação é o seguinte: a Leila Pereira e o Palmeiras já teriam dado a palavra para o Atlético Mineiro que o jogador seria vendido para o Galo. E aí tá criando um imbróglio muito grande, porque o Palmeiras não quer se desfazer, né, dessa negociação com o Atlético Mineiro. O Rony, como eu falei, parece estar dando preferência ao Vasco por todo, né, o entorno da negociação, os valores oferecidos pelo Vasco, as luvas oferecidas pelo Vasco e também a questão sentimental ali de familiares dele. Então realmente a situação está muito complicada, e a notícia que a gente obteve agora há pouco, vinda do nosso colega de profissão, o André Hernan, que trabalha na ESPN e trabalha no UOL, é que o Atlético Mineiro pode desistir, pode retirar a proposta, porque ficou muito chateado da forma que o Rony teria ali lidado, né, com essa negociação. Então pode ser que ainda hoje o Vasco consiga realmente dar um chapéu, né? Finalmente o Vasco vai conseguir dar um chapéu, talvez, né, em algum clube aí, e a vinda do Rony pode ser consumada, né? Pode ser concretizada aí já nas próximas horas, né? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, principalmente no X e no nosso Instagram. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, que assim que a gente tiver qualquer desdobramento, qualquer novidade em relação ao Rony ou qualquer outro jogador, a gente vai postar por lá para vocês antes mesmo da nossa live hoje às 8 horas da noite. Então, talvez aí Rony finalmente aí se tornando, né, jogador do Vasco. Acho que é uma grande contratação, um grande jogador, um cara multicampeão, ainda tem muito tempo de carreira pela frente, podendo fechar com o Vasco aí por 4 anos, né, se tornando jogador do Vasco aí a longo prazo, né, o Vasco comprando o jogador vindo do Palmeiras. Beleza, galera? Então é isso por agora. Vou deixar com vocês agora um videozinho do Lineker, né, o nosso companheiro aqui da bancada também, falando sobre um outro assunto importante. Então fiquem agora com o Lineker, mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Lineker, tamo junto. Fala, rapaziada do canal, olha só, eu tô aqui com o André do Espírito Santo, tá? Ele veio trazer o filho dele aqui no período de avaliações aqui no CT do Arte Sul, o Vasco buscando novos craques, né? Novos diamantes, novas joias aqui no dia de hoje, um sol muito quente. E olha só, hein? Captação vinda de onde? De Roraima. De Roraima, e aí? Norte. Aí nós estamos aqui na expectativa, a gente veio para trazer meu filho para fazer uma avaliação aqui no Vasco, né? Aqui o Arte Sul. E a expectativa é a melhor possível, né? Orando para que ele passe. Vai dar certo, em nome de Jesus. E aí, como que você chegou aqui? Quando você chegou? Como que foi esse processo? Cara, meu filho ele foi visto pelo Instagram em julho do ano passado. Um jogo que teve, ele veio jogar um campeonato aqui. E aí daí em diante veio acompanhando ele. E aí a gente veio em dezembro, ele passou numa avaliação no time aqui já. Tá jogando. E aí, só que a gente veio pra cá pra morar em janeiro agora, dia 17 de janeiro. Sim. Me mudei pro Rio de Janeiro pra ele jogar futebol aqui. Então a gente tá morando aqui desde o dia 17 de janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, e aí estamos buscando oportunidade aqui no Vasco da Gama agora. O Vasco agora realiza nesse momento uma captação de jovens atletas de 10 até 14 anos. O filho do nosso amigo lá do norte do país, lá de Roraima, está aqui agora nesse momento. Muito boa sorte para ele. Fala o nome do seu filho aí, porque se for o próximo craque do Vasco, a gente já sabe, né, o nome dele. O nome do meu filho é Maico Adriel, ele é de geração 2014. Maico Adriel 2014, está aqui no CT do Arte Sul. Galera, cobertura total, né? Vamos avaliar aqui como que o Vasco está fazendo essa captação de jovens talentos, jovens esses que impulsionam as finanças do clube, né? E claro, é a esperança de um Vasco melhor. Um abraço.